Ministra, só voltando um pouquinho à questão feminina, digamos assim, a primeira-dama, Janja, se manifestou aí dizendo que ela não estava feliz com a sua saída. Eu gostaria de saber qual é a sua relação com a primeira-dama e se a senhora acha que ela também, eventualmente sofre preconceito por ser uma mulher com voz ali ao lado do presidente Lula. Eu acho que todas, né? É lógico que ela tem aí uma figura muito mais à frente, né, em termos de imagem e de visibilidade, então ela com certeza é um alvo maior ainda desse assédio, essa violência, misoginia que é uma característica da nossa sociedade, né? Então isso é uma realidade, assim como o racismo, assim como, né, a questão com as próprias populações indígenas. Então esses preconceitos, né, todas essas, assim como os gays. Então, a sociedade brasileira ela tem essas questões e que se manifestam de várias maneiras, manifestam no esporte até, nas arenas esportivas, né? Você vê todas as questões de regulamentação que são necessárias para poder proteger o esporte dessas manifestações que são muito frequentes e na política também, nas redes sociais da mesma maneira. Mas todas as mulheres sofrem isso nessa gestão desde o início, especialmente da direita, né? Existe essa estratégia de atacar e de diminuir a, a credibilidade, ou, né, a capacidade das mulheres na gestão, mas temos, né, essa própria condição da Janja de, né, prestar a sua solidariedade. Lógico que não é agradável sair no meio de uma jornada, né, não há, profissionalmente, pessoalmente falando, não é agradável, mas faz parte do contexto. E a própria Janja, também a ministra Marina, a ministra Esther, enfim, a própria ministra Nízia, né, a Margarete, né, todas se manifestaram aí, a senadora Leila, enfim, né, nós estivemos conversando, né, se perguntou da relação com a Janja, né, essas mulheres estiveram e continuarão com certeza de uma maneira buscando alinhar força política e de presença e de causas, né, comuns, a dificuldade da mulher de atuar também no meio político. E esse é um sentimento, é um momento que o Brasil está vivendo, e essa gestão está vivendo do governo federal, e isso serve, né, de referência para a sociedade, de alguma maneira, tratar dessas questões. Eu fui parte disso, e acho que estamos contribuindo, eu contribuí, e o grupo está contribuindo para que esse debate fique presente na sociedade e avance, né? Avance em termos culturais e em termos estruturais da vida em sociedade. Ministra, eu sei que o nosso tempo está acabando aqui, mas é só para voltar, inclusive, um ponto no começo. Muitos esportistas, né, muitas figuras públicas ligadas ao esporte saíram em sua defesa na última semana, né, fizeram bastante pressão pública, se colocaram publicamente, falaram que essa era a hora do governo, né, da administração pública federal priorizar o esporte, né, sem falar que outras pastas, outras áreas não são importantes, mas sempre se fala de priorização do esporte, mas essa era a hora de demonstrar a priorização do esporte. E aí, quando houve o anúncio da troca, né, muita gente lamentou publicamente, houve muita lamentação, houve muita demonstração de solidariedade à senhora, mas a senhora mesmo, nesse momento, a senhora acabou colocando que é da política, né, bola para frente, mas que também a senhora usou uma expressão falando de que era também uma sensação, acho que, de abandono do esporte no meio desse processo. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? Quando é que o Brasil, na sua avaliação, vai ter uma priorização política do esporte? Eu tenho essa visão realmente que o esporte ele tem muito a evoluir em termos de relevância frente à sociedade de uma maneira geral. Nós temos um dilema com o esporte e atividade física. E assim, só um parênteses antes. O apoio que eu tive
da comunidade esportiva e das pessoas que viram essa questão e que muitas vezes não somente da comunidade esportiva, dos ex-atletas ou dos profissionais da área, mas das pessoas que têm esse entendimento da força que o esporte tem e pode ter quanto maior for a sua inserção no dia a dia das pessoas, no dia a dia das comunidades, da sociedade de uma maneira geral. Então, você ter efetivamente o esporte e atividade física inserido no dia a dia da escola, no dia a dia das pessoas, para a sua saúde, para a convivência e para tudo isso. Então, quem compartilha dessa visão se solidarizou, porque esse foi muito o discurso colocado por mim, por essa gestão. Essa era a prioridade. Sempre foi a minha visão que o esporte de alto rendimento no Brasil, no momento, é o que menos precisa de apoio, para além do que já tem. Porque tem muito apoio, está muito estruturado. Tem toda uma legislação que protege, tem um recurso garantido, um fluxo contínuo, mensal de recurso que tem esse direcionamento e uma experiência na gestão do esporte de alto rendimento. É lógico que existem lacunas, e as lacunas no esporte de rendimento elas estão no volume de atletas ou de pessoas, de brasileiros, inseridos na prática de esporte competitivo. Volume, número de atletas, distribuídos por norte a sul do país, né? E o esporte nos estados, o esporte de base, de categorias de base. Essas são as lacunas do esporte de alto rendimento. Só que no esporte para a população, as lacunas são muito maiores. Então, eu tive muito apoio de pessoas que, para além do esporte de alto rendimento, que é uma pequena parcela da população em termos de volume, mas pessoas que se identificam e que entendem que é preciso que nós avancemos no Brasil com relação a essas políticas. Isso eu acho que é um alento para o esporte, é um alento, é um avanço em termos de reconhecimento do que é o potencial efetivo do esporte para além das competições. É lógico que isso tudo é importante. Na verdade, o esporte de representatividade no país, ele só vai se beneficiar com a ampliação da base de praticantes. Quando nós sairmos desse percentual baixíssimo de 70% de sedentários nesse país, que nós tenhamos um número maior de brasileiros que acessem ao esporte e se beneficiem dele enquanto prática educativa, enquanto prática de saúde, de bem-estar, mas que com certeza os talentos serão viabilizados numa quantidade muito maior também, e o esporte de alto rendimento vai se beneficiar disso. Mas tudo começa, então, com a base da população atendida. Então, eu acho que o esporte, a gente conseguiu trazer esse discurso, buscar um desenho dentro do próprio governo de quais são os caminhos para buscar essa ampliação. Estávamos para entregar uma série de políticas agora, agosto e setembro, entregamos parte e faltava entregar uma outra parte, enfim. E essa política tem, com certeza, um impacto que vai acontecer de qualquer maneira, né? Estamos nós à frente ou não, porque foram processos já iniciados. E como, enfim, várias frentes desde comunidades indígenas até a parceria com a educação, com a saúde e assistência social. Então, esse eu acho que é o avanço que teve, eu acho que isso é um legado que fica desse primeiro período do governo, do esporte, né, no governo Lula, e espero que continue avançando e tudo que puder contribuir, estamos à disposição. Ministra, só insistindo um pouco na pergunta do Sakamoto, a senhora já conversou com o deputado André Fufuca, o seu sucessor? E já sabe... Está marcada essa transição, a transição está marcada para o início da semana, né, nós estamos... o anúncio foi feito antes do feriado, nós estamos no meio do feriado, então não tem ninguém, né, em Brasília para isso hoje, mas já estava marcada na própria quarta-feira, se marcou o processo de transição, e tem equipes de transição, tanto nosso do Ministério quanto da equipe que vai entrar. Né? Mas a senhora... Desculpa, só para... A quarta-feira, então, a transmissão de cargo? Não entendi. Não, começa segunda, terça, eu acho que a posse, eu acho que é quarta-feira. É isso.
deve se confirmar também no início da semana, né? O presidente está na Índia, então ele deve voltar, vai esperar ele voltar para fazer esse final de processo aí. Perfeito. Ministra,